Olá, eu sou a Viviane Delgado, ou a Vivi, como eu sou conhecida. Sou membro aqui da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, IPJG, aqui em Campinas. Faço parte do Ministério de Mulheres, com Mães Cristãs, e tem outras mulheres que caminham comigo também nesse ministério, e também faço parte, junto com meu marido, da Superintendência da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. O tema anual da nossa igreja esse ano 2025, é andar nele, né? Baseado em Colossenses 2, 6 e 7, que diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. E hoje eu quero falar com você sobre um livro que foi lançado recentemente, que chama Mulheres que Caminham Juntas. É um livro que foi escrito por mulheres cristãs e são vários capítulos, né? E cada capítulo aborda um tema, né, do papel da igreja do papel da mulher na igreja local. Então, nesse livro, né, nós somos ensinadas, estimuladas, exortadas, edificadas e chamadas para caminhar juntas, né, as mulheres caminhando juntas. E aí eu queria convidar você a passarmos juntas por esses temas que são abordados nesse livro. Espero que vocês sejam edificadas, se sintam chamadas também a compartilhar os seus dons, os seus talentos, que Deus nos deu, né, que Deus deu para cada uma de nós, para que a gente faça parte da edificação do corpo de Cristo. Então vamos juntas caminhar nele, radicadas e edificadas, colocando a nossa fé em movimento e em prática, já que caminhar é um ato que exige movimento. Uma coisa que me chamou a atenção nesse livro é que em todo momento, em todos os capítulos, todas as autoras, elas nos lembram dessa questão da prática, dessa aplicação diária, essa aplicação no dia a dia, de todas essas questões, da gente trazer isso para o nosso cotidiano, para a nossa vida cotidiana. Então, a gente é chamada por Deus para trabalhar na nossa igreja local. A gente precisa ser discipulada, equipada, encorajada a servir, como auxiliadoras indispensáveis no trabalho do Senhor. Os temas que nos ajudarão nessa tarefa vão sondar o nosso coração, né? A gente vai passar por um momento, né, em cada um dos capítulos, por sondar, olhar para dentro, né, e fazer uma autoanálise do nosso coração baseado na Bíblia, né, uma autoanálise bíblica, fazendo com que cada uma de nós reflitamos sobre a importância não só de servir através dos nossos dons, mas também de servir com o nosso coração, devidamente enraizado, edificado e descansando na palavra de Deus. Essa questão, né, que traz aí em Colossenses, né, de estar enraizado e edificado na palavra, mostra exatamente essa questão também do movimento, né? Por isso dessa questão prática do livro, da gente colocar isso em prática. Para essa caminhada, né, que mostra esse movimento, a gente precisa estar, de uma certa forma, enraizada, presa, né, ancorada na palavra de Deus. Então, são as instruções da palavra, as instruções do Senhor, que vão nos ajudar nesse movimento. Porque a Escritura, isso também, o livro, ele é totalmente baseado e enfático nessa questão bíblica, né, de que a Escritura ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, que é o que está lá em 2 Timóteo 3,16. Então, com essa orientação bíblica e o alvo certo definido, que a gente se tornar cada vez mais parecida com Cristo, né, que o próprio Cristo vai nos dar tudo o que a gente precisa para servir o próximo com excelência e com amor. Então, vocês estão prontas para a gente conhecer os temas que vão ser abordados, para a gente andar com ele e andar nele? Então, o livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte, elas mostram para a gente, de uma certa forma, assim, ajudando a gente a acertar o passo, a calçar o calçado adequado para essa caminhada. Então, é uma forma de ajudar a gente a acertar o passo. E numa segunda parte, uma parte bem prática mesmo de como a gente fazer
para caminharmos juntas aí com outras mulheres na nossa igreja local. Então, nessa primeira parte, né, são 2 capítulos que nos ajudam a encontrar o foco, a direção e o ponto certo ali da gente ajustar o nosso passo nessa caminhada. O primeiro capítulo, ele se chama, né, Desconectadas, Alegria Incompleta, e que vai lembrar a gente desse momento que a gente tem vivenciado, da permanência assim, das redes sociais na nossa vida, né? Do quanto a internet também tem feito parte da nossa vida. Então, ela vai mostrar para a gente esses efeitos do avanço tecnológico na comunicação, a edificação e o encorajamento mútuo que vão acontecer pessoalmente e não só através das redes, né? As redes elas acabam tirando um pouco dessa pessoalidade, a gente acaba seguindo na rede aquilo que é mais parecido com a gente, né? A gente busca ali os nossos gostos, o próprio algoritmo vai mostrando ali para a gente o que a gente mais gosta, as pessoas que a gente segue, e vai trazendo conteúdos sempre parecidos. E isso acaba sendo, hoje em dia, um desafio na comunidade local. Acaba sendo um desafio a gente lidar com os diferentes, lidar com as diferentes formas e lidar com aquilo que Deus fez, né? Nos fez de formas diferentes, capacitadas de formas diferentes, com diferentes dons, talentos, habilidades que compõem o corpo de Cristo, né? Então, esse capítulo vai lembrar exatamente isso, né? Dessa desconexão que houve através do pecado e de como a gente se reconectar a essa verdade bíblica, né? Dessas diferenças e do quanto a diferença é importante para o corpo de Cristo. Então, nessas conexões com a igreja local, a gente aprende que dentro da igreja nós somos pecadores, lidando com pecadores, e somos ferro afiando ferro, né? Então, da importância disso, e da gente ter essa noção, né? Da gente saber disso para a gente lidar com essas diferenças também. Depois, a gente tem um capítulo falando sobre o resgate do propósito divino, de Tito 2, e que ele começa exatamente pela devoção. Então, é muito importante esse ponto também do livro, né, desse capítulo, que vai mostrar para a gente trabalhar a questão das disciplinas espirituais e o nosso preparo para o serviço. Então, não basta, simplesmente agora eu vou passar a ensinar as escrituras, ou passar a ter uma atividade de discipulado, ou de aconselhamento, que é o que vai tratar dessas práticas na segunda parte, mas eu preciso ter bem marcada, né, bem enraizada essas disciplinas espirituais para esse preparo para o serviço. Então, a primeira é a gente se encher da palavra de Deus, né, lendo, estudando, meditando, memorizando. E a segunda é a oração, né, mostrando essa nossa dependência de Deus, né, de que dependemos do Senhor, e nos dando a consciência de que sem ele a gente não pode fazer nada, né? Então, primeiro a gente precisa entender essa questão da comunidade, né, local na qual a gente está inserido, de que a gente faz parte de um corpo com diferentes dons, diferentes talentos, né, pessoas diferentes, e desse mergulho também nessa condição de aprender, de ensinar, né, e da gente, para a gente poder transmitir tudo isso e servir ao Senhor, a gente precisa estar fundamentado na palavra, né? Isso é uma coisa, é um processo, é o tempo todo, né? Esse enraizado que vai permitir esse nosso crescimento também, e por isso esse movimento, né? O movimento de crescer estando enraizados, enraizadas e cheias da palavra de Deus e na submissão do Senhor também, né? Submetidas ao Senhor através da oração. Depois, né? Então elas passam para essa parte prática, né, em que elas vão trazer para a gente também nos próximos capítulos exatamente como a gente vai fazer isso na parte da comunidade local, né, da igreja local. Então, o terceiro capítulo ele aborda isso. A mulher cristã ela está preparada para servir? E aí elas nos lembram, né, de que esse ato de servir é um chamado para todos nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que o Senhor, no seu imenso amor, ele nos criou e nos resgatou por meio de Cristo, e que a todo instante ele nos comanda a atender o chamado e a zelar pelas vidas, né, das pessoas das mais diferentes formas, como auxiliadoras que somos. E isso remete a gente lá a Gênesis, né, 2:18,
para que por meio das nossas ações o amor de Deus seja refletido. E esse também é um ponto muito importante trazido durante todo o livro, que é apontar sempre para Cristo, né? Apontar sempre para o resultado dessas nossas ações, seja no serviço, no ensino, no aconselhamento, no discipulado, ou no uso das redes sociais, mas de que a nossa vida e aquilo que a gente está fazendo através do serviço apontem para o Senhor. Depois elas passam para um próximo capítulo, que é a do ensino. Então, a mulher cristã, ela está preparada para ensinar, e Deus nos chama para ensinar a sua palavra de uma forma muito diligente, com profundeza, zelo e dedicação. O ensino, ele deve fazer parte da nossa vida cotidiana, faz parte do nosso dia a dia. Não se limita a momentos ou ambientes ali específicos, como a sala de aula, as reuniões formais, os cultos, né? Mas ele faz parte do dia a dia. Jesus ensinou frequentemente nos momentos comuns, usando elementos da vida cotidiana, né? Usando a vida, né? A vida na vida, ali para ensinar os princípios bíblicos. Então, elas também vão abordar essa questão do ensino nessa esfera, né, da gente estar apta para ensinar é, a todo tempo, né? Também sempre apontando para a vida de Cristo. Depois, elas vão abordar o tema do aconselhamento. Então, a mulher cristã, ela está preparada para aconselhar? A gente vive num mundo caído, né? Isso intensifica essa demanda de problemas e angústias da alma. A gente vê várias pessoas passando, né, mulheres passando por dificuldades, e é nesse cenário que o aconselhamento bíblico se torna indispensável, especialmente no chão da igreja, no chão de igreja, né, como elas colocam aqui o termo, ou seja, nessa vida cotidiana de muitas mulheres cristãs, em que o objetivo é aplicar essas verdades bíblicas a situações específicas e pessoais da vida cotidiana. E aí elas trazem a importância, né, do papel da mulher no aconselhamento ali de outras mulheres também, né, nas suas experiências, no quanto o próprio aconselhamento também ajuda a própria mulher que está fazendo o aconselhamento a refletir sobre esses princípios bíblicos, a essas situações do dia a dia. Depois, o livro aborda a questão do discipulado, então, discipulado amando e abraçando a sua igreja local. Então, é a gente caminhando e fazendo discípulos, né? Esse comando é para todos que são de Cristo, sermos instrumentos na mão do Senhor, conduzindo outros ao discipulado e ajudando-os a se tornarem cada vez mais parecidos com Jesus. Então, o discipulado, ele também é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que a gente está disponível para aquela pessoa, a gente compartilha um estudo, a gente dá uma resposta, a gente oferece um encorajamento, a gente traz é, palavras de consolo, a gente tem também o Espírito Santo de Deus com a gente. Então, o Espírito do Senhor vai nos conduzir, ensinar, iluminar, e trazer esse entendimento que também vai acabar nos discipulando, né, e nos apontando também, fazendo com que nós também é, estejamos sempre nesse processo ativo da rumo à santificação. E por último, o último capítulo ele fala, né, de redimindo as novas mídias e tecnologias para o serviço e a edificação das mulheres. Então, ela começa o capítulo lembrando da dificuldade que a gente teve lá na pandemia, quando a gente precisou ficar, sermos afastadas, né, e ficarmos ali isoladas, né? Então, a tecnologia foi uma forma também usada para aumentar e continuar transmitindo a palavra de Deus, continuar nesse processo de edificação do corpo de Cristo. Então, de uma forma geral, se a Bíblia nos orienta sobre como a gente deve viver de forma a agradar a Deus em todas as coisas, ela também oferece para a gente princípios que nos norteiam na nossa comunicação e no uso dessas novas tecnologias. Então, no uso pessoal adequado da internet, dessas novas tecnologias, refletindo a luz de Cristo, tanto no que a gente posta, no quanto a gente posta, né, na frequência, na quantidade dessas postagens, qual é o objetivo que eu tenho feito essas postagens e também aquilo que eu consumo.
é aquilo que eu olho, né? De lembrar que também nós somos alimentados e a gente tem que cuidar daquilo que a gente olha, daquilo que a gente consome, que isso também vai refletir na nossa vida. Então, dessa forma, a gente vai caminhar em direção a essa maturidade em todas as áreas da vida, incluindo os nossos relacionamentos e essas nossas interações online. Então, de uma forma geral, esse é o panorama, né, desse livro, chamando a gente para essa caminhada junto com Cristo, né, chamando as mulheres aí a caminharem juntas na igreja local, a umas olharem para as outras, né, dentro do chamado cristão também, do amar uns aos outros, né, e o desejo de Jesus é que nós, que cremos nele, uma vez unidas com o seu corpo, sejamos aperfeiçoados na unidade. Então, as nossas vidas elas vão testemunhar ao mundo o amor de Deus por nós, a ponto de ele dar o seu filho, né, por cada uma de nós. Então, fica o meu convite. Vamos caminhar juntas?